Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, muitos pedidos de make preta, o passo a passo, então vim trazer pra vocês. Já pega aí, já vai anotando, porque é um olho super facinho e tenho certeza que vocês vão colocar em prática e com certeza vai ser sucesso. Bora comigo? Pessoal, pele preparada, sobrancelha preparada, então vamos pro primeiro passo. Vou iniciar com o iluminador no arco da minha sobrancelha, descendo um pouquinho mais pra já preparar pra receber a primeira tonalidade de sombra marrom que eu vou usar. Pessoal, um olho preto, ele não se inicia logo do preto, porque muitas pessoas falam assim, Ju, eu tenho aquela dificuldade, porque quando eu faço olho preto, parece que eu levei um soco, fica tudo marcado, é bem isso que a gente escuta falar, não é, gente? Então, primeiro, a gente tem que trabalhar com uma base de sombra marrom, assim eu já vou preparando pra gente receber a tonalidade preta. Gente, um marrom não muito escuro, não muito claro, como vocês estão vendo aqui, e eu já faço o degradê entre a iluminadora e esse tom de marrom. Lembrando que eu tô com um pincel de esfumar, então quanto mais fofinho ele for, mais bonito vai ficar o esfumado e mais bonito vai ficar esse degradê. Vou pegando esse tom marrom e vou, ó, levemente dando aquela alongada nos meus olhos. Olha a diferença que já dá. Gente, troquei de pincel, peguei um pincel de aplicar e já peguei uma sombra preta que eu escolhi da minha paleta 140 cores do Bote e vou aplicando em toda a pálpebra móvel. Não se assustem, porque primeiro a gente vai fazer uma marcação para depois esfumar. Meninas, não esfumem a sombra preta de início, vai apenas aplicando, ó, até o côncavo, onde dá essa fundadinha com o pincel e um pouquinho acima, ó, bem levemente. Cobrindo aí toda a raiz dos cílios pra não deixar nenhum branquinho, tá? Sombra preta aplicada, volto com o pincel de esfumar com um pouquinho do marrom e vamos fazer aí a transição entre uma cor e outra. Gente, ó, sempre na pontinha do pincel pra dar mais leveza. Vou esfumando em movimentos circulares desde o início até o final, tirando a marcação entre a sombra marrom e a sombra preta, diluindo uma na outra as bordinhas. Esfumado pronto, meninas, ó, pode ver que não dá pra você ver marcação, é uma sombra entrando na outra, deixando essa leveza, porque o olho preto ele já é dramático, ele já é mais escuro. Então se a gente deixa muito marcado, o que acontece? Dá aquela impressão que vocês falam, que levou um soco, que não fica bacana, não fica um olho glamuroso, um olho tão esfumado. Então vocês podem ver aí que faz toda a diferença, um belo esfumado e a junção do marrom com o preto. Escolha um lápis bem pigmentado pra gente aplicar na linha d'água, em movimentos vai e vem e vai raspando nessa raiz dos cílios, pra gente já deixar um lápis mais grossinho e preparar ele para receber o esfumado. Troquei o pincel, peguei um pincel de delinear e com a mesma cor de sombra marrom que eu fiz aqui toda a pálpebra, eu venho esfumando em movimentinhos vai e vem em toda a raiz dos cílios. Não é na linha d'água, gente, é por fora. Eu venho aplicando e esfumando esse tom de sombra marrom. Esse esfumado, gente, ele é perfeito. Ele dá um glow, um algo a mais na maquiagem, um acabamento. Então, não pode faltar na maquiagem de vocês. E depois, com o mesmo preto que eu fiz toda a pálpebra, eu vou aplicando ele por cima do marrom, pra fazer aí o mesmo degradê que a gente fez na pálpebra superior. Olha que olhar mais dramático, gente. Agora vamos aplicar uma boa máscara de cílios pra gente preparar esses cílios pra receber os cílios postiços. Então, tanto parte superior quanto parte inferior. Capricha bem na parte inferior, gente, que é uma dica da Ju pra vocês. Quando a gente já tem algumas linhas de expressão aqui na área dos olhos, quanto mais longo você fizer os cílios inferiores, mais ele dá aquela corrigida, ele dá aquela disfarçada. Então, fica a dica aí pra vocês. Meninas, acabei de colocar os cílios certinho, maquiagem praticamente pronta. Lembrando que uma make assim, ela não exige um delineador preto, né, gente? Porque ela já tem aí todo esse glamour. Se a gente acaba fazendo um delineador preto, ele vai acabar cobrindo, até por causa da sombra preta, né? Então não há necessidade. Daí o que eu fiz de diferente? Eu peguei o pincelzinho com a sombra marrom e dei aqui uma leve esfumadinha, puxando como se fosse um gatinho, né? Até pra ficar um acabamento mais amendoado nos olhos. Pra ir finalizando a make com vocês, eu optei por um blush mais bronze, que fica aí uma combinação perfeita com esses olhos mais marcantes. Então, posso passar aqui um pouquinho no queixo, porque eu tenho o queixo um pouquinho mais avantajado, então ele dá uma achatadinha. Optei por um iluminador mais dourado, até pra ficar aí um glow com essa pele, esse contraste entre o blush e a sombra. Com certeza vamos aplicar aqui também no topinho do nariz, e a gente quer dar aquela empinadinha. Gente, eu optei por um batom mais nude, mate, e um nude mais puxado pro marrom, tá? Que deu a junção perfeita aí com essa sombra. Achei que ficou bem uniforme. Quando a gente destaca os olhos, a gente clareia os lábios, porque a gente tem que ter um ponto de referência. Então a gente não pode estar com tudo nos olhos, tudo nos lábios, porque senão acaba aí tendo essa troca de informações e você não consegue ter um ponto de destaque. Então se você escurece os olhos, clareia os lábios, e se você escurece os lábios e clareia os olhos, você vai ter aí um ponto de destaque. Como hoje eu quero destacar os olhos, escolhi aí e optei por uma boca mais discreta. Prontinho, lindezas! Olho preto pronto, dicas pra vocês, espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, salva o vídeo, deixa aquele like, que ajuda muito aí na divulgação do meu trabalho. Beijo e até a próxima dica!